E aí nós temos a questão da visão, né? O interessante é que ele, de cabeça baixa, não olhando para o pergaminho, um dos seres chega para ele e fala: não chora, eis aqui o leão de Judá. E olha, é importante a gente tomar um cuidado com esse jogo de palavras, essa construção, porque o ser vivente que sai ali do trono de Deus e vai falar com João, ele fala: eis aqui o leão de Judá. João não vê um leão no trono. João ouve: olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, está aqui. E aí você tem o paradoxo, porque quando João ele olha para ver esse leão da tribo de Judá, com força, imponência, soberania, poder, ele vê o cordeiro que, como se tivesse sido morto, tá? Com uma ferida mortal. E é muito interessante isso, porque você cria uma imagem quando alguém fala: olha aqui que o leão está aqui. Você olha e não é um leão que você vê, é um cordeiro. Porque mostra que Jesus não conquistou esse título nem nada dessa glória, desse poder e autoridade pela força, pela imposição. Ele vence e conquista esse direito, e tudo isso através do seu sacrifício, dando a sua vida para comprar a vida de todos. Por isso que os cânticos, após Jesus receber, né, o pergaminho logo em seguida, os cânticos são de: digno é o cordeiro de receber, que era, que é e que há de vir, né, todo o poder, é o Trissagion, que é o Santo, 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 é o mesmo que você encontra em Isaías 6, que é cantado para Deus. Aqui no capítulo 5, os cânticos para Deus são direcionados agora para o Cordeiro, e ali eles passam a ser um, como Jesus dizia no próprio Evangelho de João. Quando eu fizer o vídeo sobre Na Casa de Meu Pai, esse assunto, eu vou falar sobre como Jesus ele começa a juntar as imagens, ele como o Pai sendo separados, depois eles passam a ser um, e aí os seus apóstolos passam a ser um com eles também. Aqui você tem essa fusão. Você vai ter ali o Deus glorificado no capítulo 4, que a gente acabou de estudar, e aí você tem o Cristo, que ele chega ali com o título de leão, mas conquista como um cordeiro, e ali ele recebe o poder e a autoridade da mão do próprio Deus e passa a ser um com ele, de maneira que os cânticos e a adoração direcionados a Deus até esse momento, desde o Antigo Testamento, agora são direcionados para o Cordeiro, que passa a ser um juntamente com o Pai. É um momento de fusão, tá? Que eu acredito que é o momento que se passa. Depois nós vamos estudar isso lá no capítulo 12, né, quando Jesus é arrebatado para o céu, para junto de Deus no seu trono. Mas eu entendo que aqui é o momento onde todo o poder é dado a Jesus, como ele tinha dito nos seus evangelhos, razão pela qual também eu acredito que esse João aqui é o apóstolo, porque depois, quando ele escreve o evangelho, né, sobre Jesus, que é o último dos escritos no ano 100, ele deixa muito claro na maneira como ele escreve e faz várias dessas associações, como Jesus vai passando a ser um com o Pai no seu ministério e explicando e dando pistas disso, que é o que acontece aqui no capítulo 5. Uma prova disso é que todas as adorações rendidas a Deus, desde o Antigo Testamento até Apocalipse capítulo 4, a partir do capítulo 5, começam a ser também direcionadas ao Cordeiro, que é digno de receber a mesma honra, glória, louvor e adoração que era somente de Deus. E aqui eu entendo que para os leitores de Apocalipse, aqueles servos de Jesus, a igreja que ainda resiste ao império de Domiciano, era uma forma deles saberem, deles terem sido informados que realmente, como Jesus disse que era, ele agora era um com o Pai. Então tem uma finalidade esse capítulo 5 muito importante no ministério de Jesus Cristo. Então aqui nós temos duas amostras grandiosas de que Deus se lembra da promessa e as cumpre. Você tem o quê? A promessa que foi feita lá atrás, a descendência de Judá, né, e o trono de Davi a partir da sua linhagem. Tanto que em Mateus capítulo 1, se você pega toda a cronologia de Jesus, você vê que de Judá realmente Jesus vem, né, de Judá, depois passando por Davi, chega até Jesus. Então é o cumprimento. E aqui você vê que a primeira menção, ele não fala: olha, chegou o Cordeiro. Ele fala: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. O cumprimento da promessa feita lá atrás para a tribo de Judá, quando foram instituídas e abençoadas as 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó / Israel. E você tem aqui também, olha,
uma segunda amostra grandiosa, que a expiação de Jesus como cordeiro definitivo, ela foi aceita e considerada suficiente. Você vê que nos cânticos dos 24 anciãos, dos seres e de todas as miríades de anjos, eles falam, né, que com seu sangue comprou-nos de toda tribo, língua, nação e povo, né? E esse cântico ele começa com os 24 anciãos e os seres viventes, que nós já falamos qual é o significado deles, né? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, as 24 famílias sacerdotais instruídas em 1 Crônicas 24, os seres viventes são todo o domínio de Deus e o seu trono itinerante por todo o infinito, o espaço e toda a criação, todos os planetas. Eles adoram primeiro, e o texto vai dizer que na continuação, todas as criaturas do céu, da terra e debaixo da terra também começam a cantar juntos, que mostra aqui que de fato, primeiramente Jesus ele é reconhecido por aqueles que o seguiram de perto, e conheceram o plano e o propósito de Deus, que ele ensinou através da sua doutrina, e que depois toda criatura reconheceria. Eu entendo que há uma lógica, uma sequência lógica, que não pode passar batido pela gente, porque o reconhecimento começa daqueles que eram próximos dele, próximos a ele. Tá? E aí passa depois para todas as criaturas que estão na terra, em cima da terra e debaixo da terra. Que aí o debaixo da terra, né, o grego aqui nesse versículo especificamente vai escrever Hades, que é o mundo dos mortos, que é a terra para onde o corpo, a alma e o sangue voltam, como é a crença judaica do Nefesh, que eu tanto bato na tecla, e nós vamos voltar nela daqui a pouco, porque vai ser extremamente necessário quando tiver a abertura do selo. Tá? Então aqui mostra que a expiação de Jesus como sacrifício, ela passou a ser definitiva. Mostra que, de fato, quando ele celebra a ceia com seus apóstolos, a última Páscoa de Jesus, né? Quando ele celebra a ceia com os apóstolos, ele substitui os elementos, que não tem mais ali carne de cordeiro, e não tem mais ali o derramamento de sangue e o sangue nos umbrais. Jesus ele está substituindo os elementos, ele fala, a partir de agora este pão é o meu corpo, que é partido por vós, e este cálice do suco da vide é o meu sangue derramado por vós. Ele fala, comer, beber e fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Ele substitui. Tá? E eu entendo, como outros bons autores, que nesse momento aqui, isso tudo está sendo confirmado no céu, para que os leitores aqui da terra saibam que o que Jesus substituiu lá está valendo também para Deus. Tá? E a gente vai precisar voltar no capítulo 13 de Apocalipse a falar sobre esse símbolo da ceia do Senhor, que é extremamente importante. Um motivo pela qual Israel passa tanta prova até hoje é porque quando Jesus faz essa substituição para que não mais se sacrificassem cordeiros pela expiação dos pecados, eles não o recebem e celebram a Páscoa até hoje com carne de cordeiro, né? Fazendo o ritual antigo da Páscoa, né, do Pessa. Eles ainda comemoram a saída do Egito, ainda comemoram o êxodo, eles comemoram ainda terem sido livrados da 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, o anjo da morte passando pelos seus lares. Né? O Pessa, em hebraico, é o passar por cima. Você passa o sangue nos umbrais e o anjo da morte lê aquele sangue, e aí ele passa por cima dessa casa e vai ver se na outra ele entra e mata ou se tem sangue também. E tanto Deus ele se entristece com o fato de os judeus não terem participado e assimilado essa substituição dos elementos pascuais, né? É que o Templo de Jerusalém é destruído no ano 70, depois lá é construído, né, o Domo da Rocha, que até hoje os judeus não têm acesso para entrar lá no templo para poder celebrar a Páscoa. Tanto que desde o ano 70, com a destruição do Templo de Jerusalém, os judeus não podem mais ir ao templo celebrar a sua Páscoa, mas tem que fazer isso cada um nas suas casas. Então, assim, se não aceitou substituir o cordeiro pelo próprio Jesus, também não vai entrar no templo para sacrificar nada. Que coisa irônica, né?